Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente ao deputado Diego e a Clementina, do Instituto Ação Responsável. Eu sou médica, neurologista em Belo Horizonte. Eu coloquei aqui, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, apesar de já estar aposentada desde o ano passado. Eu coloquei esse vínculo porque a Universidade Federal é um dos centros autorizados e credenciados para cuidar de doenças raras. E eu trabalho lá já há muitos anos, e nos anos todos em que eu trabalhei, eu tentei, justamente por cuidar e por ter pacientes com doenças raras, tentei muitas vezes fazer com outras especialidades um centro, um local onde acolher esses pacientes de uma forma multidisciplinar. E no tempo em que eu estava trabalhando não consegui, agora, como voluntária, estou conseguindo algum sucesso com a nefrologia para cuidar junto dos pacientes. Tá? Por isso eu coloquei aqui para sensibilizar e para dizer que existe uma expectativa de um centro lá nesse local. Como eu não tenho mais vínculo público, eu tenho que declarar meus conflitos de interesse e faço palestra para várias indústrias, lógico, sem vínculo com nenhuma delas, mas essa palestra, como todo o fórum, está sendo patrocinado pela Sanofi e Genzyme, mas todo o conteúdo da minha palestra é da minha inteira responsabilidade e do meu inteiro interesse também como médica assistente que aprende todos os dias com os pacientes que eu atendo, principalmente aqueles pacientes que sofrem desde a infância com essas doenças raras e que sofrem até chegar a um médico que vai atendê-las, que vai entender essa doença, que vai fazer o diagnóstico e dar um encaminhamento para esse problema. Sim. Então, eu fiz só uma pequena introdução para me situar, situar o que eu vou falar. Eu vou especificamente falar de doença de Fabry, que é um dos exemplos de doença rara, mas fiz uma introdução e muitas coisas do que eu coloquei nessa introdução já foi falado, então vou passar rapidinho. Pela definição de doença rara, então, colocada na portaria, que é a definição do Ministério da Saúde, só para comparar aqui uma diferença entre alguns países, a doença rara no Brasil, então, passou a ser considerada como 1,3 por 2 mil habitantes, ou que seria 65 a cada 100 mil habitantes. Eu concordo com a doutora Maria Inês Gadelha, que eu acho que isso deve estar subestimado. Nós temos no Brasil algumas comunidades muito fechadas, com etnias fechadas, então, casamentos consanguíneos, possivelmente, muitas dessas doenças genéticas, dessas doenças raras, têm uma prevalência maior em alguns locais do Brasil. E isso especialmente é visto lá em Minas Gerais, no interior de Minas, nós temos essa particularidade de populações muito fechadas com casamentos consanguíneos e possivelmente vão ter muito mais doenças raras. Só para ter uma ideia, na Europa é considerado doença rara 1 para 2 mil habitantes, mas já com a definição desde 1984, e nos Estados Unidos até 75 pacientes para cada 100 mil habitantes. Abaixo disso é considerado doença rara. Então, nós estamos falando, como já foi falado também, que nós temos 7 a 8% da população mundial com essas doenças. As doenças podem ser raras, mas são muitas pessoas acometidas, então, provavelmente 13 milhões de brasileiros. São mais de 7 mil tipos diferentes de doenças raras e apenas 5% com tratamento disponíveis no mundo inteiro. 80% são essas doenças genéticas, em torno de 80%. Os defeitos em alguns genes específicos vão causar doenças em todo o organismo. Então, nós temos 3 a 4% dos nascimentos com alguma doença genética. O que elas têm em comum,
que são pouco conhecidas, inclusive pelos médicos. É porque nós temos muitas dessas doenças que não fazem parte do currículo médico. Muitas delas nós temos, como a doutora também Marinês Gadelha falou, o currículo médico é voltado para as especialidades. Muitas dessas doenças têm particularidades de várias especialidades, como a doença que eu vou mostrar, que é a doença de Fabry, que envolve não só particularidades do coração, de doenças cardíacas, do rim, do cérebro, da pele, etc. Então, cada um vai ver um pedacinho da doença e muito poucas pessoas vão conhecer a doença como um todo. Elas apresentam sinais e sintomas muito diversos. Então, é extremamente difícil realmente fazer o diagnóstico, porque os sinais e sintomas se parecem com várias outras doenças. Então, se nós não conhecemos, nós não cumprimentamos, né? Isso é uma verdade. Nós cumprimentamos quem conhecemos. Então, as pessoas que lidam com a doença, elas precisam conhecer para entender a diversidade de sintomas. São, em geral, doenças crônicas, né, com grande comprometimento da qualidade de vida e da capacidade laborativa dos pacientes, como a doutora Gisela mostrou aqui. E trazem grande sofrimento para os pacientes e suas famílias. Esses pacientes, eles começam a sofrer desde a infância e são taxados de molengas, de pacientes que não têm, eles não praticam esportes, eles são diferentes, eles sofrem todo tipo de estereótipo por causa das suas doenças e passam, às vezes, a vida inteira, como um paciente que eu tive, que foi diagnosticado aos 56 anos de idade, tendo sofrido a doença desde os 14. Então, e ainda bem que chegou algum diagnóstico, porque o irmão que tinha falecido mais velho não tinha chegado ao diagnóstico. Como nós falamos, a maioria delas não tem tratamento, mas aquelas que já têm, então, enfrentam dificuldades no diagnóstico, no acesso ao tratamento, no acompanhamento dos pacientes. Porque não é só a aprovação do medicamento, né, que é difícil. Nós encontramos dificuldade, por exemplo, no local para fazer uma infusão. Lá no norte de Minas, por exemplo, se tiver um paciente com uma determinada doença rara, ele vai ter enormes dificuldades, não só no acesso ao diagnóstico, no acesso ao medicamento, mas no local onde aquele medicamento pode ser aplicado para ele pelo resto da vida. Então, ele precisava de ter um local definido, com pessoas treinadas, com pessoas que conheçam de alguma forma, para ter esse acesso à medicação. Então, já foi mostrado também os 36 protocolos que já existem de doenças raras. Existem algumas, dentre essas doenças, algumas que têm tecnologias, mas que não foram contempladas nos seus protocolos de tratamento. E existem 10 doenças para as quais existem medicamentos no Brasil já registrados e que não possuem protocolos específicos. Dentre essas doenças, aqui eu vou mostrar, tem a doença de Pompe, né, e a doença de Fabry, que é essa que eu tenho uma grande quantidade de pacientes de toda Minas Gerais. É considerado uma doença rara, tem tratamento e não tem o protocolo disponível. A doença de Fabry não é nenhuma doença nova, né? Fabry é um autor inglês, descreveu essa doença em 1898. E acomete 1 a cada 40 mil pessoas. É uma doença causada por uma modificação no cromossoma X. O cromossoma é um dos nossos cromossomos e o que determina mulher ou homem, o X ou o Y, né? Na mulher tem 2X, no homem tem XY. Então, no cromossoma X tem essa modificação que vai acometer vários órgãos. Só para vocês entenderem o que é essa doença, assim, falando de uma forma bem
tranquila, o que o gene faz. Por que a modificação no gene faz uma modificação tão grande? Veja bem, o gene, ele transcreve, ele escreve as proteínas, ele tem uma fórmula para fabricar todas as proteínas do nosso organismo. Então, se o gene não escreve direitinho essa proteína, se ele tem alguma alteração e não consegue escrever essa proteína direito, a proteína vai sair errada, né? Eu trouxe aqui um exemplo assim que todo mundo conhece, como que é isso, né? Que é a ordem das letras altera o sentido da frase, exatamente como acontece no gene. Se você tem uma frase muito interessante: não há nada como um sonho para criar o futuro. É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Agora, se você fala isso de forma diferente, não há nada para criar o futuro, ou não há sonho para criar o futuro, ou não há nada para criar, ou não há futuro. Então, a forma como você fala, como você tira pedaços, você vai modificar totalmente o que você quer. E é isso que acontece no gene, no caso da doença de Fabry. Ele tem várias modificações e não vai codificar normalmente uma proteína. E essa proteína é extremamente importante. Por quê? Ela é uma proteína que é presente no lisossomo. O lisossomo é uma fabriquinha que nós temos dentro da nossa célula, que ela é responsável pela usina de reciclagem. Imagina se vocês, nas suas casas, não tivessem como dar vazão a todo o lixo reciclável que nós criamos. Então, esse lixo, ele ia sendo acumulando na sua casa, tornando sua vida completamente difícil. Ele ia se acumular na sua rua, ele ia se acumular na sua cidade, né? Nós vamos criando lixo e ele não vai ser reciclado, ele não tem um local para ir. É o que acontece lá. Esse defeito no lisossomo vai criar um acúmulo de lípides e proteínas na célula, vai entupir essa célula, vai destruir essa célula, vai destruir as artérias que estão próximas, né? E até destruir o órgão. Tá? Então, ele vai criar problemas no coração, nas artérias do coração, né? O acúmulo dessas proteínas que não são recicladas, elas vão criar problemas nas artérias, no cérebro, no rim, no músculo cardíaco, na pele e nos nervos, causando destruição e inflamação. E é por isso que essa doença de Fabry é chamada uma doença de acúmulo, porque acumula essa proteína nas células e assim por diante. Então, ela tem sintomas que começam desde a infância. Então, como eu tinha dito, parecem-se com várias outras doenças. O paciente tem dores nas extremidades, principalmente no calor, quando esquenta as extremidades. O paciente tem uma incapacidade de sudorese, ele não sua, ele não perde o calor, então o calor se acumula nos nervos e causa muita dor. Ele tem diarreia frequente, porque tem síndrome de má absorção. Ele tem fadiga muscular. Nos músculos estão acumulados essa proteína, o GBL, e ele vai ter muita fadiga, o músculo não vai trabalhar direito. E com o tempo, e dores também nas articulações, com o tempo ele vai ter um acidente vascular cerebral, né, que todo mundo conhece como derrame cerebral, que vai ter déficits neurológicos, ele pode ter insuficiência renal, chegar a perder o rim, ir para diálise ou ter que ser transplantado, e vai ter problemas graves no coração. Então, é uma criança, começa ainda bem no início da segunda década, começa a ter sintomas, ele pode ter arritmia desde a infância, ele pode começar com perda auditiva, ele vai ter aqueles problemas de sudorese que eu falei, ele não sua, então ele tem uma intolerância enorme ao calor e ao exercício. Então, é aquele menininho que vai ser mole na escola, que todo mundo vai chamar de molenga, que não vai fazer esporte e começa a limitar a vida desde aí.
é um menino que já vai começar nessa idade com algumas alterações na filtração do sangue no rim, né? Porque as artérias do rim estão comprometidas, as células do rim estão comprometidas, então ele já vai começar com esse problema. E ele tem um problema que diferencia Fabry de outras doenças, que é a neuropatia periférica. Há uma destruição dos nervos periféricos, que a gente chama de nervos de fibra fina, que são responsáveis pelo calor e pela dor. Então, esses meninos têm muita dor quando esquentam a mão. No calor, na época do verão, eles têm muita dor, e quando esquentam a mão ou os pezinhos por algum motivo, tem muita dor. São as crises de dor, chamadas crises de Fabry. Então, é uma criança muito limitada. E ela vai ter também diarreia, cólicas abdominais frequentes, inflamação, náusea. Um menino que não vai alimentar o suficiente. São crianças muito magras que não vão se alimentar devidamente por causa dessa diarreia. E o que acontece, né? À medida em que esse depósito de GL3 vai acumulando na vida, os sintomas vão piorando. No início, ele só tem isso, que são os sintomas precoces, né? A hipoidrose, a dificuldade de suar, né? Os sintomas gastrointestinais, a dor, a fadiga. E com o tempo, né, com a medida que o GL3 acumula, ele vai ter insuficiência renal, acidentes vasculares encefálicos, hipertrofia do miocárdio, arritmia, e chega à morte precoce frequentemente ou pela insuficiência renal ou por problemas cardíacos. Então, na vida adulta, nós temos um indivíduo que tem lá os mesmos sintomas da infância, agora já acumulados por complicações cardíacas graves, como arritmias, hipertrofia do ventrículo, infartos. Temos um indivíduo que piora a neuropatia periférica, ele passa a não ter mais sensibilidade nenhuma para dor e para calor nas extremidades. Com isso causando, às vezes, muitas complicações. Por exemplo, o indivíduo machuca e não consegue ver, exatamente como num paciente diabético, todo mundo já deve ter visto, o paciente diabético que tem neuropatia, que machuca, que dá problema, porque ele não sentiu aquele machucado. Mesma coisa no paciente de Fabry. E ele tem complicações renais, aí já no caminho para a perda do rim. Então, esse é um esqueminha só que eu trouxe para mostrar como que é a disseminação dessa doença, como que é a transmissão dessa doença. Como eu falei, é o gene, o cromossomo X, né, que é afetado, ele é modificado, tem uma partezinha do cromossomo X que é mutada e ele não transcreve bem aquela proteína, aquela enzima lá do lisossomo. Então, ele vai causar todo esse problema. Se o pai, ele tem X e Y, e a mulher tem X e X. Se ele é afetado, se o cromossomo X dele é afetado, ele vai passar a doença para todas as filhas. Né? Porque ele vai passar para a filha um cromossomo X afetado e ela vai receber da mãe um cromossomo X normal. Apesar de ser só metade do gene, metade da carga genética modificada, as mulheres, 60% a 70% das mulheres, mesmo com essa condição, elas são muito sintomáticas e, em geral, têm muitas complicações, principalmente complicações cardíacas. E se a mãe é afetada, né, a mãe vai ter 2 cromossomas, um X normal e um X afetado, ela vai passar para metade dos filhos e metade das filhas o cromossomo X alterado. Então, metade dos filhos de uma mãe afetada pode ter essa doença. Então, só para mostrar para vocês, assim, de uma história, né? Como que a gente chega nos pacientes
né? Eu diagnostiquei esse paciente aqui. Era um homem, aqui é um heredograma, só para vocês entenderem, né? Aqui quadradinho significa homem, redondinho significa mulher, e afetados são os coloridos, esses aqui são falecidos, e os brancos são os que não são afetados pela doença. Tá? Então, esse paciente chegou para nós no Hospital das Clínicas com 34 anos de idade e ele tinha tido um acidente vascular cerebral aos 32. Até aí, né, vai se fazer um extenso diagnóstico para ver por que um paciente tão jovem, com 32 anos, tem um acidente vascular. Mas aí ele conta a história. Ele tinha dores nas mãos e nos pés desde a infância. Já tinha um irmão falecido aos 30 anos com muita depressão e que também tinha dores desde a infância. E nós chegamos na história da família dele. Ele foi diagnosticado com doença de Fabry, esse aqui é o paciente índice. Ele já tem uma filha afetada. A mãe dele, se ele é homem, sempre só herda da mãe. Ele herdou o gene afetado da mãe. A mãe tem 2 irmãos afetados. Nós conseguimos diagnosticar de toda a família. Ele tem mais 3 irmãos, inclusive o que faleceu, porque nós fizemos o diagnóstico, porque as 3 filhas do que faleceu são afetadas, e uma das irmãs, que talvez seja a única que a gente pode alertar para um aconselhamento genético, porque ainda não tem filhos. Então, de um paciente, nós chegamos a 11 só dentro da mesma família. E nós temos, nessa doença, como eu falei, ela tem sintomas de várias outras doenças. Nós temos equívocos diagnósticos, assim, absurdos. Por exemplo, numa cidade do interior de Minas, 2 irmãos, o mais velho estava com insuficiência renal, não foi pesquisado nenhuma doença genética, foi pesquisado se os irmãos seriam compatíveis para doar o rim. E um dos irmãos foi compatível para doar o rim, foi transplantado. Depois, algum tempo depois, chegou-se ao diagnóstico de Fabry, os 2 perderam o rim, porque o que recebeu o rim, recebeu do irmão e já está perdendo o rim também, né? Porque a doença de Fabry continuou nele, e o irmão que doou um rim para ele, ficou com um rim só, também está perdendo. Então, essas histórias drásticas a gente tem por falta de diagnóstico, por falta de visão, por falta dos médicos reconhecerem, né, de alguma forma, que existe uma doença um pouco maior do que isso que ele está vendo. Uma outra história também drástica, uma menininha de 21 anos, ela foi diagnosticada aos 12 anos com lúpus e foi tratada como lúpus, apesar de não ter nenhuma história de lúpus, porque ela tinha artralgias. Ela não tinha nenhuma outra história, os critérios preenchidos para lúpus. Então, tá acabando. Ela teve complicações graves com o tratamento de lúpus e está na cadeira de rodas por causa do tratamento de lúpus. E é Fabry. Então, essas histórias, eu fico aqui o dia inteiro para contar, porque tem várias histórias, eu tenho mais de 50 pacientes, várias famílias de Minas Gerais, com histórias de que ficaram anos tentando um diagnóstico, passaram por várias pessoas e não conseguiram. E nós temos, quando eu penso nessas histórias, eu penso nisso aqui, nessa lenda hindu que fala dos 7 sábios cegos, que cada um pegou numa parte do elefante e ninguém sabia o que era aquilo. É exatamente isso que eu vejo, às vezes, as especialidades médicas fazendo com os pacientes com doenças raras. Cada um pega numa parte, cada um pega num sintoma e ninguém vê o todo. A doença de Fabry tem tratamento, o tratamento é reposição dessa enzima que falta, esse tratamento não tem PCDT, infelizmente ainda por ação judicial, com todas as complicações e problemas que eles falaram da ação judicial. Tem 2 a 6 meses para obtenção da resposta. E os pacientes que tiverem situação de risco, que tiverem já complicações graves, nesses 2 a 6 meses, eles podem ter complicações muito mais graves, inclusive o óbito, né?
Então, só resumindo, a doença de Fabry tem um difícil diagnóstico. São poucos especialistas no Brasil que organizam esse conhecimento de todas as especialidades e conseguem fazer o diagnóstico. O tratamento tendo hoje duas opções, nenhuma delas está tem PCDT, mas nós temos duas opções, uma com uma dosagem de 1 miligrama por ml, que é usada em vários países e é aprovada nos Estados Unidos, é registrada no Brasil há 10 anos e é também aprovada no FDA americano. Uma outra com dosagem de 0,2 miligramas, que não tem aprovação no FDA e não tem estudos clínicos dessa dosagem. Então, estudos de 10 anos, acompanhando paciente de Fabry, mostra que a maior dosagem é a melhor, porque quando se tenta trocar para uma dosagem menor, os sintomas regridem, os sintomas pioram novamente e aquela melhora que tinha sido obtida com o tratamento piora novamente. E os sinais e sintomas podem aparecer precocemente na infância. Eu acho que o nosso trabalho seria fazer diagnóstico cada vez mais precoce, tentar um tratamento cada vez mais precoce para que não chegasse naquelas complicações que a gente viu aqui. E das nossas conclusões de toda essa doença rara, né, que são doenças muito pouco conhecidas, o difícil diagnóstico porque ninguém cumprimenta quem não conhece. A política nacional foi publicada na portaria 199 de 2014, mas não tem centros de referência ainda para essas doenças. Os pacientes têm acesso muito difícil ao tratamento e têm acesso muito difícil ao acompanhamento. Ninguém quer acompanhar o paciente, né, porque ele não é de ninguém, ele não é nesse caso de Fabry, ele não é do nefrologista, ele não é do neuro, não é do cardio, não é de ninguém. É um paciente que fica perdido. O impacto na saúde e na vida desses pacientes que, quando conseguem o acesso pela ação judicial, o acesso ao medicamento, tem demorado 8 meses para receber a medicação. Então, isso tudo só vai complicando, só vai piorando a situação do paciente. E eu só trouxe isso aqui porque eu sou de Belo Horizonte, então eu trouxe um Belo Horizonte, porque eu acredito que um dia essa situação vai mudar. Tá? Obrigada.